B. Aí, foi. Ok. Eu troquei de conexão para ver se de aparelho para ver se melhora. Ah, voltou. Ok. Pessoal, é bem simples. Qual é a diferença de pirata para corsário? Página 35, se vocês leram, estudaram, vai ficar fácil de entender. Qual é a diferença de pirata para corsário? Até hoje tem várias escunas com esse emblema de piratas, né? Como o Davi comentaria, tem várias, né, sobre piratas. Os piratas são ingleses, certo? Vão estar surgindo para estar roubando a prata, o ouro da Espanha, principalmente. Era um capitão autorizado por seu governo para saquear navios de outros reinos, diferente do pirata que agia sem ligação nenhuma ao reino ou autoridade. Perfeito. Assim, ó, corsário vai ser aquele aventureiro que vai pegar uma caravela e vai dizer assim pro rei, ó, eu estou indo roubar os navios da Espanha, de Portugal. Aí o rei dá uma carta, o rei da Inglaterra dá uma carta, desde que ele divida o roubo. Se ele dividir o roubo, ele ganha uma carta do governo. Esse é o corsário. Esse é o corsário. E o pirata é aquele que não vai ter a liberação do governo. Resumindo, os dois vão ser aventureiros que vão tentar roubar a riqueza da Espanha, mas eles vão estar associados a isso, querer tirar de Portugal e da Espanha o ouro, a prata. Estão entendendo a lógica? O pirata vai surgir, o corsário vai surgir nesse período das navegações, justamente por isso. A Espanha e Portugal já dominaram o mundo inteiro e agora eles vão estar roubando a riqueza deles. Ok, Sibeli entendeu? Se cair na prova lá de como que vai surgir os corsários, ou qual é o país, qual é o reino que eles vão estar surgindo, todos sabem? Eles são da Inglaterra e são associados ao governo para saquear outros navios. Isso, perfeito, perfeito. Simples, né? Fácil de entender isso. Alguma dúvida sobre corsário, pirata? Não, até que não. Só que aqui está Tá. mais profundo. É, pessoal, da página ainda lá, a página. Não, ok. Na página 33, que vai falar um pouquinho ainda sobre Colombo. Se um dia vocês viajarem ou ver, tem na disciplina de geografia, tem uma parte lá perto do Chile chamada de Estreito de Magalhães. Quem um dia viajar para lá, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. É uma região do navegador. Estreito de Magalhães. Já ouviram falar? Não, Ana, Marcele, Cibele, Davi? Não? não. Estreito de Magalhães é uma região que está relacionada a esse período das navegações. Eu vou tentar abrir uma apresentação para vocês. Chile. Ver se eu consigo aqui. Não, não vou conseguir abrir uma apresentação, mas eu vou conversar com vocês um pouquinho. Lá no finalzinho do Chile, até hoje, tem várias viagens para esse lugar chamado Estreito de Magalhães. Essa região foi dada em homenagem a esse navegador espanhol chamado Magalhães. Então, até hoje, várias regiões do mundo têm essa homenagem a vários navegadores. Esse tem também a parte lá da África, que é a rota do Cabo da Boa Esperança. E agora, na página 34, que o professor explicou um pouquinho na videoaula, sobre os vikings.
Alguém já ouviu falar sobre os vikings? É bem famoso. Página 34 já. Tem até um filme sobre eles, não tem? Acho que é, né? Não sei. Tem uma série na Netflix. Uma vez eu acho que um aluno comentou comigo. De desenho como treinar seu dragão. Tem uma série na net, teve um aluno que comentou comigo que tem sobre os vikings, sobre esse povo, né? Esse povo aqui também, eles colocam um pouquinho sobre esse período, dizendo das navegações que eles navegaram até a América. Eles navegaram até a América, porém, até hoje ninguém achou assim, achou que eles permaneceram. Então, se um dia vocês escutarem, geralmente esse povo aqui, eles vão estar associados ao povo da Noruega. Noruega, Escandinávia, lá o norte, lá bem na perto da Finlândia, que é uma região de muito frio. E eles vão dizer que esse povo vai estar chegando também na América. São alguns relatos, mas, porém, é uma versão que não tem muita lógica, né? Que até hoje ninguém fala a língua deles e somente nós brasileiros, né? Tem o idioma português pela permanência dos portugueses aqui. Agora, voltando ao exercício de vocês, tem um exercício que eu fiz sobre escorbuto. Conseguiram ler? Sim. Conseguiram fazer também? A doença escorbuto. Na língua portuguesa, vocês já estudaram com o professor sobre Camões, um poeta português? Já ouvi falar. Sim, já estudaram sobre. Fernando Pessoa, já estudaram em língua portuguesa? Não, acho que não. Fernando Pessoa e Luís Vaz de Camões. Eles são, futuramente, deve ser ano que vem ou no nono ano, a hora que você estudar em língua portuguesa, esses escritores, eles escreveram sobre esse período. Até que eu coloquei um trecho da doença de escorbuto, da viagem de Fernando Pessoa. Vamos fazer a correção daquela atividade? Vocês estão com ela em mão? Do trecho lá do Fernando Pessoa. Calma aí, deixa eu achar. Estás com a atividade aí, Davi? Cibele, Marcele? É aquela da última atividade que foi mandada na Positivo? Sim, perfeitamente. É a última atividade. Deixa eu ver aqui. Marcelo está com a atividade aí? Cibele, Ana. Calma aí, deixa eu achar. É do Fernando Pessoa. Ele vai dizendo: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ter cruzarmos, quantas mães choraram? Quantos filhos em vão? Esse aqui é a atividade lá do Ana. Esse aqui é a atividade que o professor passou para vocês, da Positivo On. Está conseguindo acompanhar, Davi? Sim. Certo. É da Positivo On, tá, Ana?
Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar? Aí a primeira pergunta é sobre a que oceano o poeta se refere quando diz mar salgado? Oceano Atlântico? Perfeito, perfeito. Que na época era chamado de mar tenebroso. Sim. Essa tá fácil. A B. Qual é o assunto tratado por ele nesses versos? O assunto tratado é que o mar e como ele é perigoso. Calma aí. Ana, qual é o assunto que ele diz nesses versos? Ana Heloísa, Cibele, Gabriel, Marcele. Nessa poesia aqui, qual é o assunto que ele tá tratando, está falando? Ok, mas você enviou. Ok, Ana. Qual é o assunto? Aqui é fácil. O assunto é do nosso capítulo. Grandes navegações e as viagens de Portugal. Se fosse uma prova, ia ficar feio aqui. O assunto que esse poeta Fernando Pessoa está falando é sobre as viagens de Portugal, né? As grandes navegações, né? E a última pergunta. O que o poeta quis dizer? Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar? Porque muitos O que homens ele quis tinham que dizer? morrer, que tinham, porque muitos homens tinham que ir navegar nos navios e muitas vezes perdiam a vida para que Portugal pudesse desbravar o mar. Está correta a resposta. Ele está dizendo quantas noivas ficaram por casar para que fosse nosso, ó mar. A maioria do navio eram homens, né? E eles estavam querendo um caminho para a Índia e acabavam, às vezes, morrendo. E a noiva ficava esperando vir o noivo vir para casar e eles não retornavam, né? Que legal, né? Que interessante, né? Como não tinha notícia, eles se aventuravam, né? Em busca desse novo mundo, em busca da rota para a Índia, e ficavam esperando, será que vai vir o meu noivo? Será que vai vir? Vai vir, vai vir, vai vir? E eles nunca, às vezes, não retornavam, né? Que acabavam morrendo afogado. Ok? Essas duas questões são a das correções. Alguma dúvida? Tranquilo? Não, nenhuma dúvida não. Vamos ver, vamos ver. Marcelo, Gabriel, Cibele, o Davi já respondeu. Ana, alguma dúvida? Fácil de entender? Ok. Praticamente, ok, achei que as noivas que morriam. Ah, não, Cibele. É, o noivo ia na embarcação e ela ficava esperando ele retornar. Como morria muitas pessoas nas viagens, que pena que não, não eram elas, né? Eram eles. E elas ficavam esperando. O assunto está acabando, é um assunto fácil, até é bacana, né? Tem muitos filmes que vai aparecer como Novo Mundo. O Novo Mundo, teve até uma novela uma vez, uma minissérie. Novela da Novo Globo tá Mundo, tá? passando agora. Quando falar Novo Mundo, relacionado à história, o que a gente. Ah, tem a novela Novo Mundo, ok. O que está relacionado, Novo Mundo, nesse contexto? Brasil, América. As Américas. Está falando da América, Brasil, isso, América. Não sabia que estava acontecendo uma novela sobre isso. É top. Já vi Top? foto. Dá para dormir vendo a novela ou dá para comer pipoca? Pipoca. Tem mais top? Eu não consigo. Eu gosto de novela. Pessoal, não, professor, eu não gosto, o professor não assiste, eu gosto de ler. Sempre que falar Novo Mundo, a gente vai estar, até na língua portuguesa, na geografia, vai estar falando assim, o Novo Mundo, nós estamos falando da América, porque
eles acreditavam, né? Que não existiam, e de repente eles vão achar a nova Terra aqui, então vai ser o novo mundo. Então, isso a gente tem que saber, isso que é o ABC. Quando falar novo mundo, os europeus vieram para o novo mundo. Professor, não sei o que é isso. Não, eles vieram para a América. É uma nova Terra, é um mundo que eles não conheciam. E aqui tem... O nome América, vocês também já sabem, né? Sim. América devido ao navegador Américo Vespúcio, que chegou Perfeito, de Colombo perfeito. na América. Isso. Ok, ok. Nossa, tá indo bem. Outra coisa, sobre o Tratado de Tordesilhas, quem sabe vocês também vão aprender em geografia. E é necessário saber o básico, não precisa saber os detalhes, mas a noção básica. O que foi esse Tratado de Tordesilhas? Cibele, Marcele, Ana, Gabriel, o que foi? E dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Perfeito, perfeito, correto. Que na época eles vão se dar dono, né? Vão se ter como dono do mundo. O que está faltando? O primeiro reino a buscar essa viagem marítima, qual foi? Oi, calma aí. Não entendi. Qual foi, Oi? qual foi o primeiro reino a se aventurar no mar, a buscar uma viagem marítima, fazer as grandes navegações? Portugal? Isso, Gabriel. Davi também. Portugal, Ana. Ok. Vamos fazer aquela pergunta de terceiro ano agora. Qual foi a data que os portugueses chegaram ao Brasil? Davi não pode, Davi já respondeu a aula passada. Ah, Qual tá. foi a data que os portugueses chegaram no Brasil? Marcele, Ana, Gabriel, Cibele. Qual será? Não sabe? Então a gente vai saber. É em abril, 22 de abril. Geralmente, esse aqui a gente aprende no quarto ano. Geralmente é no quarto ano. Não, 7 de setembro é a independência. 7 de setembro é a independência do Brasil. A gente vai estudar sobre isso ano que vem. É quando os portugueses chegaram no Brasil. É, o que está faltando falar para vocês? Por que eles fizeram essas viagens marítimas? Por que os portugueses, os espanhóis, eles se aventuraram pelo mar? Por quê? Qual o motivo? Buscar nova rota pra Índia. Para chegar até as Índias. Mas por que chegar até as Índias? Porque a cidade de Constantinopla foi tomada pelos aqueles lá. E é claro, esse é um. Mas por que eles queriam fazer na Índia? Comer merenda? O que eles queriam lá na Ou Índia? comprar. Gente, algo. Comprar aquela. Eu sei, especiarias. Isso. Foi. Cravo. Especiarias, isso, que servia como tempero, pimenta. Então, basicamente, milhares de pessoas vão se movimentar por causa do alimento. A gente costuma dizer na história que foram os alimentos que movimentaram, que aproximaram os mundos. Se não fosse isso, até hoje nós seríamos índios. Estaríamos falando como os indígenas, se vestindo com pena, com árvore, com alguma coisa assim. Se não fosse por esse motivo, olha que bacana, que maravilha que seria, né? A gente não teria tanta doença, porque quem trouxe as doenças para cá, para esse local, foram os portugueses. Os índios não havia esse negócio de gripe, rubéola, né? Então, a nossa casa, a nossa maneira de falar, de vestir, é o contato do outro com o eu, né? Foi o momento que os portugueses perceberam que existia mais pessoas no mundo, principalmente aqui na América. E
pessoal que morava aqui começaram a perceber que o mundo também era maior, existiam outras pessoas. Então, foi o momento que deu aquele... Ó, o Gabriel gostou da ideia. Aquele choque cultural, né? Existiam outras pessoas que viviam de maneira diferente, né? Isso que é difícil de aceitar, né? Outras pessoas que vestiam diferente, se comportavam diferente e se alimentavam diferente, né? Então, vai ser o choque cultural, né? E até hoje, né? Infelizmente, milhares de pessoas morreram vítimas de várias doenças que os portugueses trouxeram para cá. Ainda a gente está nesse contexto de doença, né? É interessante ressaltar isso, né? As doenças que os portugueses trouxeram para cá, a gripe e outras mais, rubéola e outras coisas de vírus, fez morrer vários índios. A gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Milhares de pessoas, milhões, né, de pessoas aqui desse território morreram pelas doenças que os portugueses trouxeram, que os espanhóis trouxeram. Porque antes, entre as pessoas daqui, os nativos, não haviam tantas doenças, praticamente não havia doença. E a doença vai ser o fator principal, que vai, principalmente a gripe, que vai estar matando milhares, milhões, né, de índios na América. Vocês sabiam disso? Que aqui não existia essa força de doença, não existia essas coisas? Era já de se imaginar, né? Então, por causa dos alimentos, é que houve essa aproximação entre o mundo, entre a Europa, entre a América, entre a África, a Ásia. Essas rotas vai aproximar. Até aí vão falar que é o início da globalização, é o momento que o mundo vai se aproximar e vai acabar conversando, trocando diferentes experiências, né? A famosa frase do meu pai, é a globalização. Alguém já visitou uma tribo, uma aldeia indígena? Vamos pela ordem aqui, calma aí. Ana, já visitou? Gabriel, não. Cibele, já visitou? Davi? Não. Não. Marcelo também não. Vocês, ali em Biguaçu, né, tem uma reserva indígena, Tupi-Guarani. Não sei se já quando passaram de ônibus, de carros, viram uma placa. São Miguel. Acho que sim. Nunca vi. Isso, tem. É interessante ali, só sei que o índio, tem índio na... Ok, Gabriel. Se um dia puderem, é aberto para entrar, para visitar, né, conhecer um pouco, apesar que hoje estão modernos, conhecer um pouquinho dessa tribo indígena ali. Ainda tem, né? E é claro que já estão praticamente bem modernos, já tem o uso de tecnologia, já se veste diferente, mas se um dia vocês puderem, com a sua família, e visitar, é muito bom para ter esse contato, né? Nós, praticamente do mundo ocidental aqui, na escola, a gente se veste de um jeito, se comporta de um jeito, se alimenta de um jeito. No momento que a gente viaja para outro lugar ou vai em outro local, a gente vai ver que eles se vestem diferente, se alimentam diferente. É bem importante saber isso, né? E é difícil lidar com essa situação. Se o momento que você vai visitar uma tribo indígena e passar uns dias lá, você vai ver que a coisa é bem diferente. Deixa eu ver o que falta acrescentar. O necessário a gente já sabe, já tem esse conhecimento. Alguma dúvida, algumas perguntas relacionadas a esse período das navegações? Não. Ana, Cibele, Davi, Gabriel, Marcele. Não. Esse capítulo entenderam? Ok. Os alimentos que aproximaram o mundo, né? As rotas, o motivo de nós... Sim, ok. Se alguém ficou com alguma dúvida ou não entendeu o básico, eu percebi que vocês conseguiram compreender. Mas, principalmente, né, o motivo de nós estarmos falando português, se vestindo assim,
A religião no Brasil, até século passado e ainda hoje a predominância é católica, porque Portugal, religião católica, trouxe os padres, os jesuítas para cá. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. O restante da América, toda a América praticamente do Sul, Argentina, Bolívia, Equador, até o México, vai falar o espanhol. Por quê? Pelo Tratado de Tordesilhas, da Espanha, né? Sabia que, geralmente, se um dia viajarem para a Argentina e outros países, vão perceber que existe um pouco de diferença, até na construção da rua. Lá na Argentina é diferente, né? O que falta acrescentar? Acho que é isso. Se ficar com alguma dúvida, pode abrir o microfone, pode digitar. É um assunto que, particularmente, eu gosto de conversar, né? Que são várias curiosidades, né? Sobre a alimentação, sobre as doenças da época. Para finalizar, olha, minha avó mora na Argentina, eu já fui lá. Ana, conseguiu perceber alguma diferença? Quando você chega lá, ou visita ela, ou ela visita vocês, vocês percebem, né? Quando a gente está num ambiente diferente, a gente se sente, na verdade, assim, quase fora da realidade, né? Agora, imagina quando os portugueses chegaram aqui, viram bastante pessoas sem roupa, se alimentando diferente, sem a moradia diferente. Imagina esse choque, né? Que chamou a atenção, né? Então, é a diferença do eu com o outro, né? Então, foi um momento que vai dar o choque cultural. Vamos ver. Qual é o nome da doença que matou milhares de navegadores? Escorbuto? É isso aí, parabéns. Ó, estão bem, escorbuto. Escorbuto. Pessoal, alguma dúvida? Não. Tranquilo? A aula está acabando. A maioria já enviou as atividades, mas não deixem de enviar, porque o professor, daqui a pouco, ele faz um relatório dos alunos que estão fazendo atividade ou não. E se surgir alguma dúvida, sempre envie mensagem para o professor, para a gente estar sempre tendo esse conhecimento. O conhecimento, ele nunca sai de você, mas você precisa ter. Tá certo? Ok, Gabriel, o professor vai pegar, então, a atividade. A aula está acabando, um grande abraço para vocês, tá certo? Bons estudos e um bom final de semana. Tchau, pra ti também. Tá certo, tchau.